Muito bom dia, queridos irmãos em Cristo, paz e bem a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos nesta manhã maravilhosa, esse presente de Deus. Hoje, dia 19 de setembro de 2021, saudamos a todos com muita alegria. Vemos rostinhos novos aqui, que a gente não teve ainda a oportunidade de conhecer. Se for a primeira vez, sejam muito bem-vindos. Um abraço fraterno da família Jefa. E aí, em destaque aqui, o Luiz Paulo e a Carla. Perdão se eu não estiver conseguindo localizar mais alguém aqui, mas eu acho que só são esses dois mesmo. Então, sejam muito bem-vindos e gostaríamos de contar aí com a participação de vocês no nosso estudo. Vocês vão gostar, com certeza. Aos demais amigos, que tenhamos um excelente estudo. Passamos a palavra aí para o nosso companheiro Evaldo. Deixa eu ver se o Evaldo está aqui, que eu ainda não ouvi. Não sei quanto a vocês, mas a gente está com um probleminha aqui de sinal de internet, está oscilando bastante. Horrível. Tive que sair e entrar pelo celular. Isso. Então, se no momento aí da fala de algum de vocês quiserem desativar o vídeo, isso ajuda um pouquinho, tá? O Evaldo não está presente, acredito que seja por conta da internet. Teria algum voluntário para ler a mensagem de abertura que eu vou compartilhar na tela? Eu posso ler, Sandra. Letícia? Tá bom, Letícia. Eu vou compartilhar agora, tá? Tá bom. Consegue ver direitinho aí? Sim. Tá. Tô Então, sim. deixa eu só interromper aqui um pouquinho. Muito bem. Então, Letícia, palavra contigo. Gratidão aí, tá? Pela leitura aí que você vai fazer. E vamos que vamos. Eu que agradeço. Tá bom. Livro Vinha de Luz. Mensagem de número 38. Servicinhos. Antes, sede uns para com os outros benignos. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 32. Grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Um copo de água pura, o silêncio ante o mal, que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes, em um tempo, fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos? Parou aqui, ó. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo.
isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito agora ou depois. Sê benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier. Gratidão, Letícia, aí pela leitura. Eu que agradeço. Hoje a letrinha estava muito pequena, eu percebi aqui, o formato foi diferente do que normalmente fazemos, mas deu para captar a ideia central do tema, né? Tema muito interessante, né? Que nos leva à reflexão desses pequenos serviços, né? Que podemos fazer no nosso cotidiano, que são de extrema importância para nós e para aqueles que convivem conosco, né? Que a gente sempre tem essa atenção. Então, eu peço aos irmãos para que mantenhamos essa ambiência fraterna, os bons pensamentos e elevemos as nossas mentes, corações ao alto, a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso amigo querido, nosso irmão maior, e a espiritualidade amiga, tarefeiros do plano espiritual do Grupo Espírita Francisco de Assis, na cidade de São Pedro da Aldeia. Nós estamos aqui agradecidos por este momento, que certamente vamos aprender um pouco mais sobre as leis soberanas do nosso Criador, através dos esclarecimentos e ensinamentos do Evangelho do Cristo Jesus. Que cada um possa absorver o que tiver dentro das suas possibilidades, que a gente possa participar de uma forma ativa, que a gente possa aprender um com os outros e, assim, caminharmos firmes no caminho do bem, do esclarecimento e da verdade. Aos nossos companheiros que não puderam comparecer nesta manhã desse estudo, fica registrado aqui as nossas emanações de carinho. Se conosco, mestre, amigo, hoje e por todo sempre, graças a Deus. Muito bem. Antes de passar a palavra aqui para a nossa querida irmã Ana Lúcia, que irá realizar a leitura do Evangelho, vou perguntar aqui ao nosso amigo Beto, se está tudo em ordem. A sua internet também está falhando, Sandro. Quando eu estiver falando aqui, eu vou fazer aquilo, eu vou desativar aqui meu vídeo para ver se melhora. A coisa está cortando. Deixa eu ver aqui o que é que eu posso fazer aqui. Ana, pode ficar à vontade, tá? Para realizar a leitura. Por favor. Oi, Sandro. Bom dia. A internet está oscilando muito. Oi, melhorou um pouquinho? Agora melhorou. Então tá. Eu vou deixar assim. Ana, muito bom dia. Pode realizar a leitura, por favor. Leitura do capítulo 26, né? Estamos no capítulo 26. Hoje vamos estudar e compartilhar ideias aí e reflexões em torno dos itens 5 a 10. Perfeito. Bom dia. Dai de graça o que de graça recebeste. Mercadores expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu
que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, por o temiam, pois o povo estava maravilhado pela sua doutrina. Marcos 11, 15 a 18. Mateus 21, 12 e 13. Jesus expulsou do templo os mercadores. Condenou assim o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma. Deus não vende sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Portanto, o homem não tem o direito de cobrá-los. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade. Igualmente receberam de Deus um dom gratuito e de serem intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são frutos de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer: não tive fé porque não pude pagá-la. Não tive o consolo de receber o encorajamento e os testemunhos de afeição daqueles que choram, porque sou pobre. É por isso que a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Cobrar por ela seria, pois, desviá-la do seu objetivo providencial. Quem conhece as condições em que os espíritos bons se comunicam, a repulsa que sente por tudo o que é de interesse egoísta, e sabe quão pouco é preciso para os afastar. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro, que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, é possível obter-se manifestações desse modo. Quem, porém, garantiria a sua sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e de toda a malta de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, sempre comparecem prontos a responder ao que lhe é perguntado, sem se preocuparem com a verdade. Aquele, pois, que deseje comunicações sérias, deve primeiro pedi-las com seriedade e, em seguida,
inteirar-se sobre a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conquistar a benevolência dos espíritos bons é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma condição efetiva de menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, sendo logo identificada com os ledores de boa sorte, como também por um obstáculo material. A isso se impõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fúlgida e variável, com cuja perenidade ninguém pode constar. Seria, pois, para explorador uma fonte absolutamente incerta de receita, que pode lhe faltar no momento em que mais precise dela. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que, por isso mesmo, é uma oportunidade da qual, naturalmente, se permite ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, razão pela qual não se pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. A aptidão pode substituir, mas o seu exercício se anula. É por isso que não há no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado momento. Portanto, explorar a mediunidade é dispor de uma coisa do qual não se é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a pessoa que paga. E se é realmente mas não é de si próprio que o explorador dispõe, mas do concurso dos espíritos das almas, dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo e pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Veja-se o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, O Céu e o Inferno. Primeira parte, capítulo 11. A mediunidade é uma coisa santa, deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos,
feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes, até a sua saúde, porém, por-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos espíritos bons. Não tem o direito de vendê-los. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastam dos que fazem deles um trampolim por onde possam subir. Obrigada. Nós é que lhe agradecemos, Ana Lúcia. Gratidão, tá? Um abraço aí para o Luiz também, que está aí do seu lado. Gratidão mesmo. Então, meus irmãos, vamos dar seguimento aqui. A nossa irmã Cida pôde trazer as primeiras reflexões. Muito bom dia, Cida. Gratidão Bom aí pela dia. colaboração. Fique à vontade. Somos todos ouvidos aqui. Bom dia a todos. Gratidão por mais uma oportunidade, né? Hoje eu estou meio gripada, mas eu acho que vai dar para a gente falar direitinho. Então, vamos falar aí sobre os itens mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Allan Kardec, né, estudando a mediunidade na prática e observando, analisando as revelações recebidas por ele, né, ele percebeu e divulgou as leis que regem essa faculdade, compreendendo seu aspecto sério, a sua finalidade sublime na transformação evolutiva dos homens e da humanidade. Este capítulo é um capítulo que não teve revelação mediúnica, ele é um texto elaborado por Kardec, e foi submetido à apreciação, né, claro, dos espíritos, que faziam revisões e correções quando necessário. Viana de Carvalho, já no mundo espiritual, revela que Kardec fazia parte, né, da equipe espiritual liderada pelo Espírito da Verdade. Ele fazia parte dessa equipe, ele era um dos integrantes e era um dos mais preparados, e era preciso que um dos mais preparados mergulhasse, né, na carne para que a influência da carne não perturbasse realmente a missão que ele teria que desempenhar aqui na Terra. Então, por isso, a facilidade dele, né, em elaborar perguntas, estudar textos, as várias mensagens mediúnicas que ele recebia. Esse texto ele fala sobre a ética espírita na mediunidade, sobre o trato com os fenômenos mediúnicos, que até então não havia uma compreensão clara disso, pois na época de Kardec havia os médiuns, né, os médiuns profissionais, especialmente lá na Europa era cultural que os médicos que se submetiam a transes, eles recebessem compensações materiais. O termo, inclusive, médium, ele foi criado por Kardec, né, que na época eles eram chamados de sonâmbulos profissionais. Então, inclusive, alguns médiuns que passavam, né, recebiam mensagens e passavam para Kardec, eles tinham a prática de cobrar. E isso foi um incômodo, né, inclusive gerou atrito com ele na época. Então, antes de Kardec, a situação era ainda muito pior. Havia muita exploração mesmo em relação à mediunidade. O que é a mediunidade? Né? É a faculdade que permite ao homem servir de intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. E o que seriam os médios? Os médicos são os intérpretes dos espíritos. Eles suprem nesses últimos a falta de órgãos materiais pelos quais eles transmitam suas instruções, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 10. E toda pessoa que sente, em qualquer
grau a influência dos espíritos e por assim mesmo por assim mesmo médio, né? Como também é colocado no livro dos médios, no item 159. Embora seja colocado, né, que todas as pessoas que sentem a influência, né, dos espíritos em algum grau têm mediunidade, o que caracteriza realmente a mediunidade é aquele fenômeno que é mais patente, que é mais ostensivo realmente. E o que seria isso? São aqueles fenômenos que a pessoa tem o transe, tem a psicografia, a clarividência, a clareaudiência e etc. A exploração dessa mediunidade ostensiva sempre foi comum, porque ela chamava atenção, ela acabava se destacando pelos fenômenos que ela produzia, colocando a pessoa em evidência, né, e sem uma ética. Culturalmente era comum, mesmo antes mesmo de Kardec, a exploração era muito grande, culturalmente era comum se cobrar, apesar que ao longo das épocas tinham aquelas pessoas que de alguma forma intuíam, né, que não era certo cobrar, porque na verdade a pessoa ela tem o transe, ela tem a capacidade, mas ela não tem controle, ela depende dos espíritos, ela não tem controle sobre o que acontece e o exercício ele pode ficar perturbado, pois ele depende realmente dos espíritos. Então, esse procedimento de cobrar próprio de quem não penetrou realmente na finalidade dessa... Só um minutinho. Eu me perdi aqui a hora que eu pulei. Acho que eu fiz de... Então, esse procedimento de cobrar, né, próprio de quem não penetrou na finalidade dessa faculdade, de quem não percebeu o objetivo divino, né, em relação a ela, considerando-se que algo como pertence a ela, segundo os valores materiais, está bem distante, né, do que Jesus ensinou, das leis divinas por ele trazidas. Então, por isso mesmo, o Espiritismo ele exige todo um estudo perseverante dos seus princípios, e sendo leis naturais, eles demonstram a necessidade de serem entendidos e vividos sobre a moral divina. Então, mediunidade com Jesus é usá-la gratuitamente no serviço do bem, com o esforço de desenvolver em si o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, da maneira como puder, perseverando na vontade de transformar seus sentimentos, seus pensamentos e atos, propiciando condições espirituais de convivência com os espíritos mais evoluídos. Antes de Kardec, ninguém falava sobre uma mediunidade desinteressada. Esse texto é considerado um divisor de águas. Então, tem a mediunidade antes de Kardec e depois de Kardec. Então, quanto mais moralizado o médium é, melhor, pois é importante a afinidade fluídica, né? A diferença vibratória, ela dificulta. O melhor médium, segundo Kardec, no livro dos médiuns, não é aquele que se comunica de forma ostensiva e intensa, mas aquele que é simpático aos espíritos, né? Porque ele consegue ter a elasticidade, ou seja, quem está em cima, em vibração, tem mais facilidade de descer para vibrações inferiores. Mas quem está embaixo tem dificuldade de subir para se conectar com espíritos superiores. Quem está embaixo nem sempre sobe imediatamente, né? Como visto, por exemplo, na obra de André Luiz, quem está nas colônias superiores desce em regiões mais densas com facilidade, mas quem está em regiões mais densas não pode automaticamente subir a regiões mais sutis, porque não há identificação vibratória, não há conexão. O mesmo acontece com o médium. Por exemplo, Divaldo, ele passou por situações assim, às vezes ele, buscando na conexão realmente com um espírito muito elevado, acontecia muitas vezes de Joana de Ângeles ter que intermediar, que ele não conseguia alcançar, né? Então, Joana de Ângeles servia como médium para esse espírito e ela passava, através dela, a mensagem para Divaldo. Então, daí a dificuldade, muitas vezes, né, de alcançar realmente, se for um espírito muito elevado. Então, e são esses espíritos, né, que trazem realmente os ensinos valiosos, que dão proteção, inspiração e amparo
no contínuo viver do espírito imortal que somos nós. Então, esses espíritos não podem continuar com quem usa a faculdade para beneficiar com valores materiais. Eles se afastam e deixam esses médios à mercê dos espíritos inferiores em moralidade, embora possam ser muito inteligentes, enganando os que colocam sobre a sua guarda. Por isso, Allan Kardec adverte: aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro procurá-las com seriedade, esclarecendo-se quanto à natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Então, é preciso merecer a presença dos espíritos elevados, oferecer-lhes as condições da boa vontade em servir de instrumento útil na verdadeira finalidade, que é o quê? Trabalhar no bem, pelo bem e para o bem de todos, sem nada exigir em troca, a não ser a satisfação de colaborar na obra divina do progresso da humanidade. Sendo uma faculdade que ela depende da vontade dos espíritos que a usam, ela pode falhar, pode, inclusive, não produzir nada, né? Colocando o seu explorador em situação difícil, na qual ele até é tentado a fingir e a mentir, dependendo da situação. A mediunidade, ela não é uma arte, nem uma habilidade adquirida pelo estudo, ela é adquirida pelo estudo e pelo trabalho. Por isso, não pode ser profissionalizada, existindo graças às atividades realmente dos espíritos. Se esses faltarem, ela não funciona, a aptidão permanece, não acontece o exercício, é como uma máquina parada. Então, foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que provocou, na época, a proibição de Moisés. Então, o desinteresse pessoal é uma característica essencial para a flexibilidade, para a afinidade fluídica. Se o médico exerce a tarefa mediúnica com interesses egoísta, pessoal, fluidicamente ele perturba o processo, ele dificulta. Como Kardec diz, não é impossível que haja o fenômeno, mas é mais difícil. Ter interesse material em uma tarefa que é espiritual acaba anulando os recursos que o médium ele pode dispor, né, para o bem da tarefa que ele está exercendo. Então, é como na caridade, tarefa da caridade. Se você tem interesse pessoal naquilo que você está fazendo, não é caridade, pois esta é justamente uma doação, e o exercício mediúnico ele deve ser constituído de uma tarefa de caridade. Então, pois, aquele que, por exemplo, carece do que viver, né, ele deve buscar os recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Por quê? Para o bem dele mesmo, pois ele está correndo risco, por exemplo, de perturbações, de processos obsessivos em sua vida. Engano achar que a mediunidade é uma fonte de recursos materiais de graça. Os espíritos interesseiros que vão usar essa mediunidade, mais tarde eles vão querer cobrar, porque eles são interesseiros. Então, é um desafio para o médium, né, do tarefeiro, não utilizar de interesse de qualquer natureza, até mesmo, às vezes, não é nem parte material, mas, às vezes, até determinadas influências que ele passa a ter no meio que ele convive, né, até pela mediunidade que ele tem. Então, é importante ter a vigilância, porque é fácil cair. Pela sua finalidade, o espiritismo desmascara essa exploração, elevando a mediunidade à categoria de missão, né? Que depende, no seu uso, da moral do médium, a fim de que seja praticada santamente e religiosamente. Por isso, também, as reuniões mediúnicas elas são sempre iniciadas com uma prece, sendo que seus participantes já devem, antes mesmo da reunião, eles estarem já se preparando, né, em casa, vigiando os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações. A mediunidade curadora que transmite os fluidos salutares dos bons espíritos, ela deve ser feita como Jesus e os apóstolos, que faziam sem nada cobrar. Eles devem ser o exemplo a ser seguido pelos médios. Assim, podemos dizer que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se.
a si mesmo e se entregar antes mesmo de se entregar às grandes tarefas realmente doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre no fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Em suma, o médium que vigia a própria vida, disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs e oferece ao Senhor, multiplicado os talentos que por empréstimo lhe foram confiados, estará no silêncio de suas dores e de seus sacrifícios, preparando o seu caminho de elevação. Então, para finalizar, conforme alerta Allan Kardec, esta faculdade, como todas as outras, precisam ser educadas para que sejam direcionadas para o verdadeiro objetivo, que é o de servir de instrumento para a propagação do bem, do amor, do consolo e da divulgação das leis divinas que governam o universo. Obrigada. Beto, meu irmão, não sei quanto a você, mas hoje eu acho que já podemos passar para a prece. Não podemos? Cida, gratidão. A prece de encerramento. Isso é porque excelente a exposição. Isso é porque ela estava gripada, Obrigada. tá? Imagina se ela não tivesse. Mas aí os espíritos falaram por ela, né? Exatamente. Eles me ajudaram, né? Claro. Muito boa a exposição, porque inclusive abordou, né, não somente o tema tratado, né, que é a questão do uso da mediunidade, mas também a importância, né, do preparo moral, da disciplina do médium para o exercício dessa atividade, né? Muito bom. Isso. Cida, gratidão, tá? Pela tua Eu que agradeço. Colaboração. Foi muito assim esclarecedor o que você nos trouxe, né? Abordando, eu gosto muito, né? Quando assim eu escuto, né, um pouco da história, né, do espiritismo, né? Lá no Nascedouro, lá Kardec, tá? Enfim, a codificação, né? Muito bom porque aí vai dando uma consistência, né, no que a gente vem estudando, né, ao longo dos anos. Vou passar a palavra para os nossos amigos. Só queria fazer um comentário. De tempos em tempos, né, a gente já falou isso e a gente cada vez mais comprova isso, que Deus concede à humanidade, né, a nós, né, seus filhos, né, que estamos em contínua evolução, né, e aperfeiçoamento, ele nos concede a presença de espíritos, né, com alta envergadura moral, intelectual, espiritual, para servir de alavanca, né, para todos nós, né, nos esclarecendo as leis soberanas, né, e essa dinâmica da vida, né. Então, Kardec, como o Cida bem falou, foi um espírito, né, que foi preparado para essa missão, né, e fez parte de toda essa equipe que nos traz aí o Consolador Prometido, né? E Kardec, em relação à mediunidade, como ela bem falou, ele é o primeiro que revela, né? E esclarece que a mediunidade, né, deveria ser, né, desenvolvida sem esse interesse, né? De forma desinteressada, né? Então, é um espírito que a gente sabe que veio também com essa condição de nos esclarecer isso. Um salto, né, à frente, décadas depois, reencarna Chico Xavier. E o curioso é que Chico ele vem nos mostrar, vem nos comprovar, através da sua existência aqui na Terra, que é possível fazer isso. Que não é uma coisa que a espiritualidade revelou que seja impossível de ser realizado. E aí a gente vê a história do nosso amigo, né, Chico, né, que passou o tempo todo, né, desenvolvendo a cada dia essa faculdade com a ajuda dos benfeitores espirituais, né, e sem interesse algum, né, mais de 400 obras publicadas em mais de 20 idiomas e nem um centavo foi utilizado a teu favor, né, no interesse próprio, né? E aí a gente lembra daquela passagem, né, que está até no
no filme dele, né? Quando o pai dele solicita para ele, né? Aquele momento ali que eles estavam passando algumas privações materiais, né? Algumas dificuldades, né? E até mesmo de alimentação, né? E Chico recebia muitas doações, né? E o pai ali, Chico, você que recebe, pô, separa alguma coisinha aí para nossa família, né? Irmãos desempregados, eu também e tal, não sei o quê. Qual é a resposta dele, né? Ele disse que não pode fazer isso porque aquilo não é dele, né? Que o mérito, né? De tudo aquilo, né? Que a doutrina recebia, né? Como doação, não era para ser utilizada de maneira interessada, né? Que aquilo não atribuía a ele, e sim da espiritualidade, né? Era uma coisa da espiritualidade e não dele. Então, como ele foi nosso contemporâneo, né? Então, para não ir longe, a gente pega sempre o exemplo do Chico, né? Esse espírito magnífico, né? Que nos ensinou tanta coisa boa e em relação ao uso da mediunidade, realmente, através do exemplo dele, a gente pode ter uma ideia, né? De como a gente pode estar desenvolvendo isso em favor dos outros, né? E, consequentemente, a favor de nós mesmos, mas de uma forma correta, né? Então, se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade, tá, meus irmãos? Alguém? Oi, Jober. Tudo bem? É o seguinte, a questão da mediunidade, além de tudo que foi dito e de tudo que Kardec disse, a gente hoje sabe que a mediunidade é um processo do dia a dia. Então, não é só aquela coisa mecânica, né? Na hora que o médium está ali naquele trabalho, um trabalho valoroso, sagrado, necessário, importante, mas é durante o dia a dia, como ele trata as pessoas ao seu redor, como ele trata as pessoas que estão provisoriamente num estado de subalternidade ou de superioridade do ponto de vista social, como ele trata a família, como ele trata a si mesmo, né? Como ele é no âmbito privado, né? As coisas que ele faz que aparentemente ninguém está olhando, mas sabemos que tem número de testemunhas. Então, a mediunidade, ela é aquele processo, aquele tempo ao qual ele está sentado, fazendo aquele trabalho valoroso de comunicação com os espíritos, seja ele trazendo uma mensagem, seja ele fazendo um esclarecimento, seja ele trazendo um receituário ou uma sessão de cura, ali é um tempo da semana dele, né? 1 hora e meia, em alguns casos até 2. Uma de alguém que já desencarnou, mas é importante a gente lembrar aqui que a mediunidade é um processo do dia a dia, como ele está com a vida, porque aquele momento lá é o momento da coisa mais, vamos dizer assim, mecânica, né? Que ele está ali naquele processo. Se ele não estiver bem amparado, com suporte espiritual, com aquela paz, com aquela calma, se ele estiver dando vazão a coisas que nitidamente, claramente, a gente sabe que não são saudáveis, estou falando de vícios, ali ele vai ter ou questão de mágoa, né? Ele vai ter um certo bloqueio, né? Ou ele vai ter uma influência de quem ele acha que está sendo ali, que está fazendo a comunicação, só que é outra pessoa. Podemos lembrar do próprio Chico, que teve aquele caso famoso que a pessoa estava preocupada com ele, a vizinha, aí ela deu veneno para o cachorro dele. Todos sabem dessa história. E aí, Chico Xavier, né,
pelo que a gente sabe, é um dos maiores médicos que a gente teve aqui, ou que a gente tem, né? Só está teoricamente desencarnado. E aí ele se magoou com a vizinha e ele, socialmente falando, ele estava com a razão. E aí aí passam umas semanas e Emmanuel detecta nele uma mancha no coração, alguma coisa assim, e Emmanuel o convida: olha, você está com uma mágoa com aquela pessoa e essa pessoa, isso está atrapalhando os nossos trabalhos. Ah, mas ela matou o meu cachorro, Chico. Mas ela estava querendo ajudar, mas dentro do pensamento dela, ela quis te ajudar. Você precisa eliminar essa mancha no seu coração, né? Fluídica. E aí, o que eu faço, então? Pergunte para ela o que ela mais quer, o que ela mais precisa. Aí ele falou assim: poxa, mas o erro foi dela e eu vou ter que dar. Assim, a receita não é minha, a receita é de Jesus. Aí ele perguntou a ela o que ela mais queria e ela uma máquina de costura. Aí ele comprou para ela, parcelou em 200 vezes, e de lá. E ela, quando recebeu o presente, ela o abraçou, e aquele abraço dela de gratidão fez com que aquela mancha se dissipasse em luz. Então, só para o nosso maior exemplo de mediunidade, por uma questão de mágoa, a qual ele não tinha culpa, vamos dizer assim, do ponto de vista do social, mesmo assim, então, é o nosso cuidado do dia a dia, do que a gente fala no trânsito, né? Aquelas motos maravilhosas que cortam a gente do nada, assim, a gente está dirigindo, chega uma moto que veio não sei de onde, os buracos aqui, os nossos quebra-molas, as bicicletas, a gente está dirigindo, a gente vê. Então, a gente tem que ter uma caridade, né? Um amor, né? É o dia a dia, né? Só isso. Obrigado. Nós que agradecemos, Júlio, realmente, bem lembrado, e tudo isso que você fala, né, dessas pequeninas coisas, corrobora com a leitura inicial, né, lá do Vinha de Luz, né, servicinhos, né, eu acredito até que foi por isso que nosso companheiro Evaldo escolheu essa mensagem para fazer essa conexão. Realmente é uma atividade, né, que a gente tem que fazer rotinadamente, né, constantemente, melhor dizendo, né? Mais alguém? Sandro, gostaríamos de tecer alguns comentários sobre o texto. Por favor, meu irmão. Nós observamos a nossa irmã Cida, ela fez duas colocações que eu vou colocar em pauta mais adiante, e nós observamos o título da mensagem de abertura. Antes sedes uns para com os outros benignos. A benignidade é sempre uma virtude para aqueles que fazem qualquer trabalho sem interesse de troco. Partindo logo no princípio, quando Jesus condenou os vendilhões do templo, ele disse, né, minha casa é casa de oração, e vós as transformastes em covil de ladrões. Na realidade, ele combateu uma chaga que até hoje existe, a mercantilização da palavra de Deus, das coisas santas. Mas respeitemos até hoje o livre-arbítrio de quem quer que seja. Não vamos aqui condenar, é o tempo de cada um. Ainda se faz este mercado, até um dia dentro das nossas renovações. Nós observamos a nossa irmã, ela colocou como divisor de águas. Eu gostei muito desse termo, antes e depois de Kardec. Certamente que antes, até os hebreus, eles desenvolviam essa faculdade mediúnica. Porque a faculdade mediúnica que Deus nos confere
é um meio que nós venhamos a ressarcir as nossas dívidas na pauta da lei. Foi uma coisa muito boa. Agora, muito embora, ainda pela nossa ignorância, nós mercadejamos com essas coisas. E sabemos, como a nossa irmã colocou, a respeito daquela máquina, certamente a máquina ela está ali, mas ela precisa do combustível. E o combustível é justamente os espíritos. A máquina sem esse combustível, sem o espírito, ela fica lá inócua, sem nenhuma utilidade. Mas é necessário que esse combustível ele seja salutar. Porque se o combustível for deteriorado, a máquina vai funcionar muito mal. Eu quero dizer com isso que se aqueles espíritos que alimentam essa máquina, se ele não for da categoria superior, as coisas vão se complicar. Em função de quê? Desse mercado que se faz. Quando existe esse mercado, nesse trabalho mediúnico, os bons espíritos, as boas energias, elas abandonam o setor, deixando para aqueles espíritos ainda equivocados da vida, que tomam conta do setor. É aí quando a máquina vai trabalhando falsamente, incorrendo em prejuízo para a própria máquina, para o próprio trabalhador. Porquanto a faculdade mediúnica ela é uma coisa santa, e santamente ela deve ser desenvolvida. Quando a mensagem fala do benignismo, da benignidade, é justamente para aqueles que trabalham no campo da mediunidade sem o interesse de troco, sem a volta. Entendeu? Ser benigno é desenvolver essa virtude. Por isso que Jesus disse, quando ninguém te der atenção, então tu bate o pó das sandálias e sai. Não vai maldizer ninguém porque ninguém te recebeu, mas agradecer e reconhecer que de futuro em outros vão te receber com benignidade. E o teu trabalho também será benigno para aqueles que precisam. E nós observamos que até hoje existem esses trabalhos de troca, mas é imperioso que nós entendamos que cada um está no seu setor. Uma vez, pela ignorância da vida, os irmãos aproveitam do outro para cobrar essas coisas. Nessas casas onde se fornecem esses tipos de trabalho, nós vemos o seguinte, eu fui tratado por umas pessoas que tinham a benignidade inata, aqueles do interior. Eles fazem aquele trabalho com uma benignidade sem par. Trabalha com aquele raminho de rosa dali, aquela bondade, aquela misericórdia. Às vezes é que alguém leva um ovo, leva uma comida, leva uma coisa, por causa, entendeu, da necessidade, mas não que elas cobrem. Nós fizemos muito trabalho desse tipo com o nosso irmão falecido Jarley, que Deus o abençoe. Nós sempre oramos por ele também, no meu trabalho de bênçãos para esses irmãos, como também o irmão Rubem, trabalhamos muito sobre isso. Mas é necessário que nem cafezinho eu tinha até medo de tomar. Será que eu estou cobrando? Então, não estou cobrando, não. E tomava aquele cafezinho. E nós observamos, se nós queremos ver a nossa mediunidade, que é isso que Deus nos confere, se quer ela ver subir, então trabalhemos com benignidade. É necessário que a faculdade mediúnica, para aquele que não sabe, tem
não sabe, negligencia e é severamente responsabilizado por não saber. Na maioria das vezes, nas casas espíritas que têm essa função, então, educar a mediunidade. A mediunidade deve ser educada nesse contexto para que essa chaga do interesse ela deva ser alijada das casas espíritas e de onde se trabalham com essas coisas. Mas, até hoje, nós temos ainda o interesse pelas coisas santas. Tome isso e me dê isso. Certamente, aquele que assim faz vai ser severamente responsabilizado, até encontrar que deve ser trabalhado sem a benignidade, nada feito. Obrigado. Nós que agradecemos, irmão Lima. Suas considerações são bastante pertinentes, né? São lembretes assim que a gente fica aqui refletindo bastante. Então, eu agradeço aí também pela participação. Mais alguém gostaria de dar uma palavrinha antes que a gente passe aí para o nosso amigo Beto? Se você me permitir, eu vou falar um outro caso de Chico Xavier aqui, posso? Sim. As pessoas iam lá e davam muito presente, queriam dar presente para ele, e ele nunca aceitava. Já ofereceram um carro, né, um Fusca, tem a história de um Fusca muito interessante. E aí teve uma senhora que chegou lá e deu um relógio de ouro para ele. Aí ele não podia aceitar, aí Emmanuel aceita, porque ela só vai entender que você trabalhou ela. Aí ele aceitou o relógio de ouro. Mas, Chico, eu não vou... Mas Emmanuel aceita. Ele botou no bolso. Dia seguinte, ele passou por uma senhora e falou assim: e aí, irmã, está tomando os remédios? Relógio caríssimo. Está tomando os seus remédios? Ah, Chico, eu não sei a hora que tomar, porque eu não tenho relógio. Ah, peraí. Toma aqui, ó. Emmanuel mandou te dar esse relógio aqui. Remédio na hora certa. Então, assim, é uma coisa que não foi, que ele nunca aceitou nenhum tipo de cobrança, mas nesse caso era para ajudar essa pessoa. É um caso curioso, né? Obrigado. Esse é o exemplo, né, do desprendimento que o nosso irmão tinha, né? Quem teve a oportunidade de conhecer o lugar que ele viveu, né, tanto em Uberaba, né, como em Pedro Leopoldo, né, vai ver isso, né, a simplicidade que era, né, e Uberaba, então, caramba, é uma coisa assim magnífica, né, então, realmente é uma alma, né, um espírito que nos ensina a todo momento, né, foi um exemplo a ser seguido, né, muito bom. Beto, acho que você já pode assumir aí o comando, meu chefe. Vamos verificar quem vai fazer a prece de encerramento, né? Porque o termo já foi, o texto, né? O tema, aliás, já foi bastante refletida, né? Mas vamos só fazer algumas reflexões finais, que é exatamente em cima, né? A gente voltando ao tema em que a gente está refletindo em cima, que é exatamente essa passagem assinalada por Mateus, no capítulo 10, versículo 8, né? Em que Jesus aproveita todas as oportunidades e fala sobre a mediunidade, né? Ali, em poucas palavras, quando ele diz restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, e ali ele dá a lição, que fica gravada para sempre em nossas consciências.
dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Ali, para nós, é o divisor de água, né? É o que o mestre maior nos ensina. Ele fala sobre todas esse leque de benefícios que você pode propiciar às criaturas, intermediando os recursos divinos, né? E ali ele, então, faz o corte. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. A gente vê a significância desse pequeno texto de Jesus, né, assinalado aí por Mateus no capítulo 10. E Kardec, né, meus irmãos, logo no início, terminando o estudo desse capítulo, que ele utiliza, né, esse texto do Mateus, aí ele coloca essa passagem de Jesus, quando eles vieram a Jerusalém e foram ao templo, né? E que ali Mateus, também no capítulo 21, menciona que Jesus ficou meio aborrecido e que ali ele fala, né, que começou a expulsar dali os que vendiam, compravam, derrubou as mesas, os tabuleiros. Agora, a gente imagina, gente, é muito importante a gente pensar sobre isso. A gente imagina, quem é que imagina Jesus aí violento, quebrando tudo, jogando tudo para o alto, né? Na realidade, esse é um texto simbólico, né? Em que, como são muitos do Antigo e do Novo Testamento, não é isso? Em que o mestre, de alguma forma, ele, com suas palavras, com seus ensinamentos, né? Ele exortou exatamente a essa condição da santificação dos locais sagrados, onde se objetivava a realização das atividades de ligação a Deus, das atividades religiosas, né, que vem de relicare, ligar a Deus. Então, ele aproveita também e exorta, não é isso? E talvez o Levi Mateus ali, né, ele coloca aqueles momentos muito fortes, mas a gente sabe que Jesus não seria capaz de nenhuma atitude de ordem violenta, porque isso viria a contradizer, né, os seus próprios ensinos, não é isso? Quando nem a defesa pessoal dele, ele se entregou ao martírio, não é? Sem nenhuma reação. Quando Pedro foi lá e que cortou lá a orelha de Michael, né? Ele chamou a atenção de Pedro para a questão da violência, né? Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Não faça isso. E cicatrizou, dizem, né? Aí alguns historiadores que, na realidade, ele não colocou a orelha, ele cicatrizou. Mas isso aí nós não vamos nos desviar para conversar sobre isso. Estamos falando sobre a questão da violência. Então, meus irmãos, porque, na realidade, essa prática ali do templo era, antes de entrarmos propriamente na questão da mediunidade gratuita, né? Mas também na prática religiosa, que Kardec coloca logo no início desse item, do item 5, né? Mercadores expulsos do templo. Ele, na realidade, ele traz para a gente, porque os hebreus, né,
desde todos os tempos, mas não só os hebreus, a gente vê também, era uma prática dos romanos praticarem essa comercialização com as coisas, né? Quando as famílias, quando as pessoas buscavam obter os favores dos céus, né? Iam buscar os recursos de Deus, no caso dos hebreus, ou dos deuses, né? Era uma prática comum, então, se comercializar, se trocar coisas, inclusive para atender o interesse dos sacerdotes, que se beneficiavam muito, não é? desse processo de comercialização e do pagamento, né, dos próprios atos religiosos que eram encomendados. Então, a coisa ali tinha um caráter mais geral, né? E isso ali era uma coisa realmente natural. E a gente lembra, a Cida até fez uma breve citação, não é? Essa busca, na época de Moisés, inclusive, né? Muitos não conseguem interpretar, mas essa questão, né? Quando questionam a existência dos espíritos, Moisés, em função do grande abuso que havia na busca dessas consultas aos espíritos, né? Então, ele está lá no Antigo Testamento, ele proíbe essa prática, né? A comunicação com os mortos. Isso está lá no Antigo Testamento. Então, meus irmãos, essa era uma prática comum e, como Lima bem colocou, até hoje ainda existe. E isso é sempre... Veja bem, a gente precisa aprender a analisar as coisas e não condenar, porque faz parte do processo da ignorância, do estágio de ignorância dos homens, no que se refere a a consciência dessa realidade, não é? Que é desses mecanismos de socorro divino para as criaturas da Terra. Os homens ainda são muito ignorantes. O conhecimento sobre essa realidade, né? O socorro de Deus, os espíritos superiores trazendo, os anjos de guarda, como é que funcionam esses mecanismos, eles ainda são totalmente ignorados, inclusive por nós mesmos, que conhecemos muito pouco sobre mediunidade. Nosso conhecimento ainda é muito pequeno. Como é que funcionam? Qual é a dinâmica dessa realidade, né? Que é do contato desses seres que vivem em outras dimensões com nós que estamos aqui. Nós somente agora começamos a aprender a tomar consciência, né, de como funcionam essas leis. Então, muita gente acha que pode realmente se beneficiar quando existe a oportunidade. Nós temos visto aí, ao longo de décadas, né, muitos e muitos médiuns comercializando, e muitas instituições comercializando, gente, vendendo lote nos céus. Isso é em função da ignorância, né, do corretor e da ignorância do comprador, né, que ainda acha
que, olha, e quantas criaturas nas reuniões mediúnicas que a gente já atendeu, inclusive religiosos, que chegaram cobrando, cadê? Mas eu comprei, e eu tenho direito àquilo que eu paguei, que eu comprei, porque eu paguei não quero falar o nome, está me fugindo o termo, né? Mas eu paguei uma missa cara, eu tenho o direito, eu comprei um lote no reino dos céus, quando Jesus falou lá, o reino de Deus não tem aparências exteriores, ele está dentro de vós. Então, é ainda uma questão dessa ignorância algumas instituições, né, que trabalham com essa questão, instituições religiosas ou instituições que trabalham com essa questão mediúnica, indo em busca exatamente de soluções para as suas vidas, sejam situação de saúde ou sejam situações até de questões de relacionamento, né? De questões de relacionamento. Então, meus irmãos, é uma prática a questão do pagamento e do recebimento sobre a atividade, né, mediúnica, resultante dessa ignorância de quem busca e a ignorância, muitas vezes, de quem realmente pretende comercializar, não é? Então, a gente sabe, a Cida tocou um pouco aí sobre isso, né? Na realidade, a ninguém é dada a autoridade, né? Muitos, durante todo o processo histórico, se intitularam como aqueles, vamos dizer, responsáveis, né? Como aqueles autorizados por Deus para fazer o encaminhamento entre a terra e o céu. Mas a gente sabe que a ninguém é dada essa autoridade de ser agenciador, né, de passaporte para as coisas de Deus, para o reino de Deus, né? Então, a mediunidade na realidade, um mecanismo divino, que nós conhecemos muito pouco ainda. Mas a mediunidade é um mecanismo, né, divino que não somente nós que estamos aqui encarnados, mas também os irmãos desencarnados também são mediuneiros, né? Eles também são intermediários entre as outras dimensões, porque não é só uma dimensão espiritual, são diversos estágios no plano espiritual, né? A gente vê em alguns livros de André Luiz muitos espíritos servindo de médiuns para outros espíritos que estão realmente numa dimensão mais elevada, com o propósito de socorrerem criaturas que estão em regiões muito inferiores, em regiões, não é, que estão numa faixa vibratória muito inferior. Então, de que necessitam realmente de intermediários no plano espiritual. Então, espíritos médiuns. Então, meus irmãos, isso são mecanismos divinos. Mecanismos divinos que são estabelecidos exatamente com o propósito da evolução da humanidade. São mecanismos das leis de Deus que se estabelecem para que os espíritos que percorrem o universo infinito, as estruturas
dimensionais, os mundos muito mais evoluídos, os espíritos que já têm um conhecimento superior, que eles tragam para as humanidades as humanidades mais atrasadas, como nós, no nosso caso, nós estamos apenas no segundo estágio, que é mundo de expiação e provas, espíritos ainda muito atrasados que nós somos, gente, né? Não estou dizendo que é ninguém, não, eu estou falando por mim, tá? Nós somos espíritos muito atrasados. Esses espíritos superiores, eles nos trazem as notícias, as informações, como é que funciona, na realidade, essa dinâmica de Deus, né? Para que vão, pouco a pouco, nos trazendo esclarecimento, né? De como é que funcionam, de como é que são as leis que regem a vida no universo infinito, né? Como é que são as leis de Deus. Jesus, ele nos trouxe muitos ensinos, mas os homens não podiam compreender. Vocês vejam bem a conversa dele ali com Nicodemos, né? Que ele falava sobre reencarnação com Nicodemos, né? E Nicodemos pergunta para ele, era um doutor da lei, mas como pode um homem velho entrar de novo no ventre da sua mãe? Quando ele falava de reencarnação, né? É necessário nascer de novo, da água, quer dizer, da matéria, né? E do espírito, o renascimento. E ele não sabia, e mais tarde ele diz que mandaria um outro consolador que viria dizer tudo isso, né? Que o homem não podia compreender porque ainda, né, não tinha conhecimento, que está lá em João 14, né? Quando ele anuncia a vinda do Espiritismo, que viria nos trazer todo esse esclarecimento. Então, a mediunidade é, efetivamente, esse mecanismo que se estabelece entre as diversas dimensões, né? Com o mundo físico e com as outras dimensões espirituais. É um canal. O espírito, exatamente para o espírito que tem essa missão divina de socorrer a criatura, pode ser no campo da saúde, né? Ou no campo do consolo moral, da orientação, né? Ele, naturalmente, ele vai buscar um médium que esteja efetivamente na sintonia com ele, desinteressado das coisas materiais. Um médium que tenha esse interesse, né, em ser um instrumento do crescimento das almas, da felicidade das almas, e não que tenha um interesse pessoal de ganho, porque os espíritos superiores não estão nem aí para esse tipo de coisa, né? Então, quando você vê um médium que realmente se predispõe a dar alguma informação em troca de alguma coisa, quem são os espíritos que estão assessorando esse médium, né? São espíritos superiores ou inferiores? É claro que são espíritos inferiores, e que vão dizer muitas mentiras. Eles vão dizer até algumas coisas que correspondem. Olha, realmente, tem uma loura na vida do seu marido, por exemplo, né? É porque eles sabem lá que, de repente, a secretária... Eles estão convivendo no dia a dia, né? Eles sabem lá que a secretária do cara é loura, que não tem nada. Eles estão ali, né, querendo ver o circo pegar fogo, porque não tem compromisso com o bem, meus irmãos. Então, por isso, a doutrina espírita ela é tão rigorosa, e o movimento espírita deve ser também, com essa questão do mediunato santo, né? Do mediunato com Jesus. Por isso, a doutrina espírita não tem sacerdócio. O verdadeiro movimento espírita é aquele que espelha a doutrina espírita, que não pode ter nada pago. Por isso, nós somos associados,
nós é que vamos lá, não é? Fazer os nossos trabalhos sem estar pedindo nada. Não existe nada pago, não há sacerdócios. A doutrina espírita deve ser exercida santamente, como a mediunidade deve ser exercida santamente com Jesus, com Deus, com o objetivo de trazer a felicidade, o consolo para as criaturas. E foi isso, efetivamente, que Jesus nos ensinou. Nenhum espírito elevado se submete a atos que vivem, que objetivam atender à ganância da criatura, sejam em instituições religiosas, sejam pelo exercício da mediunidade individualmente falando, né? Mas, se vocês observarem, por exemplo, mesmo que um ato, prestem bem atenção, gente, vamos separar as coisas, mesmo que um ato numa instituição religiosa seja paga, aquelas criaturas que vão para ali de forma inocente buscar aquilo ali, elas vão receber, sim, a hóstiazinha santificada, impregnada de fluidos. Vocês estão entendendo? Há uma sabedoria. Aquela criatura que vai naquela instituição, seja da atividade mediúnica paga ou não, dependendo do mérito dela, ela vai receber, de alguma forma, o socorro, porque os espíritos bons estão ali socorrendo a todas as criaturas. Os espíritos bons tomam conta desses jardins de infância também. Eles só não se submetem à atitude, na realidade, de médiuns ou dos vendilhões do templo, né? Porque os recursos divinos, eles são trazidos, são manipulados por esses espíritos bons através, né, muitas vezes, de criaturas que nem sabem que são médiums, mas que são doadores de fluidos. E os espíritos, então, utilizam, às vezes, tem um passista despreparado na câmara de passe, gente, vai a criatura lá tomar um passe. O espírito amigo está vendo que aquele passista está despreparado, veio naquele dia, veio num momento ruim, isolam ele e vão utilizar o outro médium passista que está preparado para dar assistência, né? Para utilizar, para manipular o fluido e amparar a outra criatura. Então, eles muitas vezes anulam determinados médiums e utilizam outras criaturas no sentido de espalhar os recursos divinos, trazendo os benefícios às criaturas, né? Então, na realidade, nenhuma atividade que vise efetivamente trazer os benefícios a quem quer que seja pode ser paga, deve ser paga, né? Aonde você estiver, que alguém cobrar por uma prece, né? Por um passe, que alguém cobrar por um tipo de benefício espiritual, tenha cuidado. Ore por quem está cobrando, porque essa criatura está mais doente do que propriamente aquele que vai buscar o benefício, né? Então, por isso, Jesus colocou lá, leiam lá Mateus capítulo 10, versículo 8, se não me engano, né? Dai gratuitamente, de gratuitamente recebeis, né? Que todos nós somos canais de Deus à medida das nossas intenções, todos nós, né? Por isso, o amor é o grande caminho, o amor é a grande meta da vida de todos nós. Por isso, a maior meta que o médium pode ter, a maior meta que o médium pode ter é atingir o estágio do amor desinteressado. Muito obrigado
pela atenção de todos vocês. Maravilha! Gratidão, Beto, pelas suas palavras, lembranças, né? Troca aí de informações muito boas, graças a Deus. Queridos irmãos, antes de darmos continuidade, na verdade, antes de encerrarmos, né, com a prece de encerramento, só relembrar que no próximo domingo estaremos iniciando o capítulo 27, desculpa, anotei errado, 27, pedi e obtereis, tá? Pela nossa escalazinha aqui, a nossa companheira Indaiá, Indaiá está aí, deixa eu ver, Indaiá realizará a nossa leitura, que vai ser do item 1 ao 4, confirma, meu chefe, Beto? Sim. Beleza. Tá, Indaiá? Então, anota aí, por gentileza, mas aí ao longo da semana eu te relembro. Qualidade da prece, item 1 a 4. E para trazer as reflexões, eu queria só confirmar, eu mandei uma mensagem no bate-papo para a Érica, eu acho que ela não conseguiu ler. Érica, no dia que eu anotei os colaboradores aqui das primeiras palavras, né, as primeiras considerações, eu esqueci de colocar seu nome, aí eu confundi se você vai participar lendo a mensagem ou trazendo essas primeiras reflexões. Se for trazendo as primeiras considerações, seria no próximo domingo. Para você, tudo bem? Ou... Tanto faz, qualquer trabalho é bom. Então tá Pode bom. ser. Tá Muito bom. Muito bom, Érica. Sandro, por favor, repete aí para mim, por favor. Capítulo o quê? Capítulo 27. 27. Item 1 a 4. A 4. Só leitura, né? Por enquanto. Mas se você quiser fazer algum comentário após a leitura de alguma coisa que você achou interessante, alguma dúvida, fique à vontade. É o que a gente fala, tá? Aqui a gente está estudando coletivamente, né? Então, essa troca é sempre bom, porque às vezes nós lemos, né, o item e pode gerar alguma dúvida, entendeu? E que não é abordada ao longo do estudo. Então, é sempre bom a gente trazer, inclusive, dúvidas, né? Marca ali o que achou interessante, faz um comentário, fiquem à vontade. Tá bom. Por enquanto, só leitura, tá bom? Obrigada. Nada. Sandro. Oi, meu irmão. Você, como meu chefe, ciente. Você me dá a permissão para me fazer uma breve colocação aqui? Por favor. E aí você, ao final da tua colocação, você já encaminha a nossa prece de encerramento, pode ser? Pode. Queridos irmãos, temos aqui no grupo nosso alguns irmãos que são médiuns, que estão, muitas vezes, em condições de nos ajudar na doação de fluido. Cada um sabe. Depois, junto, né, principalmente aí ao meu chefe, ao Sandro, né, ou no privado, quiser conversar com a gente, é porque a gente já está fazendo um planejamento já abrimos a casa com as atividades, graças a Deus, excelentes, os plantões maravilhosos, né? Porque isso vai dando uma dinâmica à casa. Já temos um grupo que se reúne para fazer o trabalho de irradiação e ajuda de apoio fluídico aos espíritos que estão sendo levados para serem atendidos na casa de irradiação, não é? É um trabalho que não é público. E estamos aí aguardando a disponibilidade de alguns médiuns que quiserem. Nós estamos planejando com todo cuidado, que o momento, né, exige todo esse cuidado, aqueles que queiram efetivamente se posicionar para ajudar na doação de fluido através do passe, aqueles que já tenham tido experiência, não é? Que tenham condições, façam contato com a gente, que a gente está pensando
já numa abertura maior, não propriamente no dia de uma palestra geral, né? Mas num dia onde a gente possa ter algumas atividades de assistência do passe ou de um grupo de estudo maior na casa, né? Um dia na semana. Nós já estamos estudando isso e precisamos alavancar esse processo, gente. E aqueles que estiverem assim com essa possibilidade, com a disponibilidade de doarem algumas horas durante o dia ou um momentozinho na noite, pode fazer contato com o Sandro ou comigo, ok? Esse é o recado. Tá bom, meu chefe? Vamos então orar? Vamos então, meus irmãos. Agradecer a Deus, nosso Pai, que nos criou para sermos instrumentos do seu amor junto aos nossos outros irmãos de jornada, né? Para sermos também mecanismos da evolução dos nossos irmãos. Vamos fazer essa conexão com o Pai, com os benfeitores espirituais, que ficam tão felizes quando percebem essa nossa predisposição em querermos nos tornar canais desses recursos divinos que vêm das psicosferas elevadas. Obrigado, meu Pai, pela bênção da vida. Obrigado, Senhor, por esse grupo amigo que se reúne para refletir sobre o seu evangelho de amor, Senhor, nesse momento tão sagrado para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa casa abençoada que serve de núcleo para nos reunir, Senhor, em torno do teu evangelho, o nosso Jefa. Jesus amado, Espíritos bons, que tuas bênçãos, Senhor, possam cair sobre nós, qual chuva abençoada, Senhor, do fluido sagrado, magnetizado pela tua vontade, Senhor, pelo teu imenso amor. Abençoa-nos, Senhor. Irradia esse teu amor para a nossa região, para a nossa cidade, para o nosso Brasil, Senhor, para todos os irmãos necessitados que ainda não compreendem a grandeza do seu amor, que ainda não compreendem, Senhor, a sua justiça em nossos momentos de dor. Abençoa-os, Senhor. Que a tua misericórdia infinita se faça sobre o nosso Brasil, sobre esses homens que o dirigem, Senhor. Que haja paz, que haja fraternidade, Senhor. Que haja lucidez na direção da nossa pátria, para que alcancemos, Senhor, pouco a pouco, a condição de um mundo fraterno. Que o teu amor se irradie para a humanidade inteira. Assim, Jesus querido, te rogamos para os nossos lares, para os nossos familiares queridos, encarnados e desencarnados, bem como rogamos tuas bênçãos, Senhor, para aqueles que ainda se consideram nossos adversários, para aqueles que de alguma forma ainda trazem alguma reminiscência de mágoa de algo que lhes fizemos, que eles considerem o nosso pedido de perdão, Senhor. Guarda-nos assim, querido amigo, sob a tua proteção, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor.
Graças a Deus. Meus queridos, um excelente domingo a todos. Até domingo. Eu vou mandar para o privado de cada um, tá? As datas aí da tarefa de vocês, tanto da leitura como primeiras reflexões. E quem não receber essa mensagem, mas que queira participar, só falar com a gente, tá bom? Ok, bom domingo a todos. Até domingo que vem. Boa semana, fiquem com Deus. Valeu, tchau. Bom domingo para todos. Fiquem com Deus, meus irmãos. Com Deus. Tchau. Bom domingo para todos. Valeu, Luiz. Tchau. Muito obrigado Um abraço, Luiz. pela presença, meu amigo. Tchau. Rosângela. Tchau, Rosângela. Olha aí, Eliette aí. Eliette, gratidão aí pela presença. Oi, Eliette. Se eu não me engano, é a primeira vez, Beto, que a Eliette participa? Acredito que sim. Ah, então, pô, esqueci, foi mal. Seja muito bem-vinda. Dá uma ligadinha para o nosso companheiro Evaldo para ver o que aconteceu com ele. Fernandinha também. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau.